Lucas 7, versículo de 11 a 13. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Aproximando-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder, Pai, pela tua unção sobre as nossas vidas, e queremos te pedir, Pai, que o Senhor cumpra o teu querer e o teu efetuar nessa noite, nesse lugar. Ministra sobre cada coração aqui, Pai, trabalha sobre cada família aqui representada, Senhor. Nós queremos colocar diante de ti Diosina, Ana Cristina, Rúbia, Rogério, Kátia, Djalma, Larissa e família, Luísa, Laís e Jurandir, pessoas que precisam de salvação, libertação, cura e graça e paz da sua parte. Nós, Senhor, consagramos esse ambiente a ti, Pai, declaramos que só o Senhor é Deus. Aleluia. Nesse lugar, que teu Espírito Santo, Pai, pode caminhar no nosso meio, fazendo da tua obra, e desde já nós repreendemos todo ladrão da palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós estamos aqui, mais uma quarta-feira, reunidos, pedindo para que o Deus a quem nós servimos, a saber, Jesus Cristo, mude a nossa sorte. E hoje é algo especial, porque hoje é noite de quem veio até a casa de Deus, de pessoas que estão no limite, queridos. Pessoas que chegaram ali na sua zona que limita algo que depois daquela linha traçada e tracejada, as coisas começam a não ficar muito bem. Ah, queridos, o limite é algo individual. O limite que você tem, o seu limite é diferente desse irmão que está aí do seu lado. Cada um tem uma régua que mede os limites. Tem uns que aguentam mais desaforo do que outros, tem uns que aguentam mais provações do que outros, mas fato é que, independente daquilo que tem te colocado no limite da provação na sua vida, o fato é que existem situações que nós olhamos, que acontece comigo, que acontece principalmente na sua vida, e que quando nós olhamos para aquela situação, nós falamos: eu não aguento mais esse treco. Porém, ao dizer isso, abre-se um novo parágrafo. E a gente diz: eu não aguento mais esse troço na minha vida, mas eu não sei como resolver. Eu não sei mais o que eu faço para resolver essa situação que vezes após vezes fica se repetindo na minha vida. Eu quero mudar de casa, mas como que eu faço para mudar de casa? Eu quero mudar de bairro, de residência, mas, Senhor, parece que não há escapatória para que eu consiga fazer isso. Eu quero dar cabo nesse problema de saúde que vem me acompanhando vezes após vezes, mas toda vez que eu estou ali para resolver esse tipo de situação, acontece algo que eu não consigo resolver. Ah, Senhor, eu quero arrumar um emprego, já deixei currículo, Deus do céu, já fiz tudo que eu achava que poderia fazer. O que falta para eu ser chamado? Minha saúde, eu faço exame, minhas finanças, eu procuro emprego, procuro melhorar, procuro economizar. Mas a bem da verdade, queridos, é que se eu pudesse fazer uma ilustração, é como naquela noite de insônia que você já deve ter passado, que você gira na cama e você não consegue pegar no sono, porque o sono não vem. Esse problema que está na sua vida, se arrastando por anos na sua vida, é como aquela insônia que você tem, que você gira e o sono não vem. Esse problema que você tem, você gira e não consegue resolver essa situação. Você já tentou virando para lá, já tentou virando para cá, as forças se acabaram, o emocional já foi para longe há muito tempo, mas, querido, quando nós chegamos nesse limite da situação, e eu já quero te convidar a começar a erguer as suas mãos aos céus e começando a dar glória, porque a Bíblia conta a história de um homem cego que vivia à margem do caminho,
que não sabia mais o que fazer para resolver o problema dele, mas um dia alguém falou: olha, Jesus está passando aí, e aí ele ergueu a voz dele e disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E eu quero te convidar nessa noite, com as suas mãos levantadas aos céus, fazer como esse cego e erguer a sua adoração, porque Jesus Cristo de repente está passando. Então erga a sua voz e diga: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. E Deus está te convidando nessa noite, segura essa mão no alto aí, crente, e continua a falar para Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ele pergunta: o que você quer que eu te faça? Comece a apresentar para Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquilo que tem afligido na sua vida. De repente é uma saúde, de repente é um parente que está de longe, distante da presença de Deus. Comece a clamar pela misericórdia de Deus na sua vida. Comece a clamar pela misericórdia de Deus e reconhecer que você não tem mais para onde ir. Pai Todo-Poderoso, para onde iremos nós se nós não temos para onde ir, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? E clamar por misericórdia é dizer para Deus: Deus, eu sou miserável, eu sou pequeno, eu preciso da tua unção sobre a minha vida. Então apresente para Deus o seu problema, dê nome para Ele, e no final, com as suas mãos levantadas, abra sua boca e diga mais uma vez: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, querido. Você, quando chega para Deus e fala: tenha misericórdia, você está dizendo para Deus: Deus, eu reconheço o quão miserável que eu sou, e eu preciso que o Senhor entre com a sua providência, entre com a sua provisão nessa situação, porque eu, mediante essa situação, eu sou mísero, sou pequenino, sou pobre, sou cego, sou nu, e não sei como resolver. Pode ser que de repente nessa noite você tenha chegado aqui com isso no seu coração, olhando para determinadas situações e falando: eu não sei como resolver isso, eu não sei nem se tem resolução, ou se mediante isso que acontece é daí para frente ladeira abaixo. Ah, Jesus, eu não sei como resolver, e eu preciso da tua misericórdia na minha vida, porque eu quero resolver, mas eu não sei como. E isso, querido, vai causando aflição no coração do ser humano. Isso vai causando aquele despertar que você fala: ai, mais um dia que eu quero resolver e não consigo. Por vezes o problema que nós temos é um vazamento na cozinha. Eu posso ouvir o misericórdia por conta disso. A gente chama o síndico, bota no livro de reclamação, fala: tá vazando aqui, o síndico vem, olha, vou mandar o pedreiro. Aí você fala: amanhã tá vazando de novo, a minha água tá fechada. Queridos, esse é um problema que tira o nosso sossego. Mas existem coisas que são bem piores do que um vazamento de cozinha, querido. É um parente distante que você deixa o bel prazer, de repente, de cuidados que você não sabe como aquilo vai se desenvolver. A sua vontade era pegar aquele parente e trazer para perto. Mas como que eu vou resolver isso? Você olha para um bem seu que está se deteriorando, você fala: eu quero me desfazer desse negócio, quero vender, quero passar para frente, mas está preso aí por causa... Como que eu vou resolver esse negócio que já se arrasta a minha aposentadoria? Já tem mais de 10 anos que eu pedi para alguém revisar aquele negócio, porque eu tenho direito a ganhar mais, mas parece que não... Cadê aquele homem que bate o martelo? Só para ler, eu já expliquei meu problema. Cadê aquele homem de toga que vai bater e vai falar: é verdade, você tem direito a mais R$20 na sua aposentadoria mesmo? Meu Deus do céu! Eu quero resolver esse negócio, mas aqui parece que... Ai, que agonia, parece roupa apertada, eu quero andar, o negócio não anda. No texto que nós lemos, querido, você leu junto comigo, conta uma história que nos causa bastante espanto. E por que ela nos causa espanto? Porque nessa história existe a figura de uma mulher. Você leu junto comigo, sim ou não? E essa mulher, ela vinha chorando mais uma vez em frente a um cortejo fúnebre. A história não diz, mas nós conseguimos deduzir. Você que é craque na leitura, você que lê, você consegue perceber nas entrelinhas que o texto diz que ela estava indo enterrar o filho dela, filho único, e que ela já havia enterrado o marido dela. Afinal de contas, ela era viúva.
Então, nós conseguimos olhar nas entrelinhas, olhar para essa mulher que estava ali chorando, que estava ali se derramando naquele momento, enterrando o filho dela num cortejo fúnebre, que há pouco tempo, ou há um determinado tempo atrás, ela já havia enterrado o marido dela. Eu posso ouvir um misericórdia por conta disso? Eu vi mulher casada não falando misericórdia. Vou dar mais uma chance para ela. Ela tinha perdido o marido, eu posso ouvir misericórdia? Ela não falou de novo. Senti uma flechada. Queridos, essa mulher, ela estava andando, enfrentando um problema na vida dela, que ela de repente, quando ela se viu passando por aquele cortejo fúnebre, por aquele problema que ela estava passando, ela viu aquela situação acontecer na vida dela, não pela primeira vez, mas pela segunda vez. Ela olhando aquela situação, eu deduzo, não está escrito na palavra, que ela deve ter olhado aquele cortejo fúnebre, ela olhando toda aquela situação, e ela deve ter pensado, de novo, não. Não é possível isso. Tudo de novo, mas eu ouvi a minha vida toda que o raio não caía 2 vezes no mesmo lugar. E aqui estou eu de novo, chorando. Tempos atrás, chorava por conta da situação do meu marido, e agora estou aqui de novo, nessa situação. Lá estava aquela mulher, novamente naquela via crucis dela, chorando, lamuriando, colocando em pauta ali o choro compulsivo por conta daquela situação. E de maneira, transportando isso para a nossa vida numa escala menor, graças ao bom Deus que nós servimos, isso em outra escala também acontece comigo, também acontece contigo e também acontece com esse irmão que está aí do seu lado. Porque na nossa vida, de maneira recorrente, nós temos enfrentado problemas que se repetem. Problemas que em 2022 nós tivemos, 2023 nós tivemos, 2024 nós tivemos, e 2025 você amarra em nome de Jesus esse problema, porque esse ano esse problema se resolve. Posso ouvir um glória aí do seu lugar? Queridos, os problemas se repetem. Aí de novo não. Essa conta de novo chegou esse ano e eu não sei como pagar. Aquele parente distante, mais uma vez, caindo naquele problema com drogas, porque sabe como é que é, aconteceu de novo. Filhos com práticas desagradáveis perante a vontade de Deus. Problemas, queridos, que nós temos, tal qual aquela mulher tinha. Problemas que estão se repetindo. Mas entenda que essa mulher, ela vinha andando, caminhando, e você leu junto comigo que ela vinha andando com aquele problema repetido, e que do outro lado, no caminho contrário, vinha Jesus também andando na direção daquela cidade. De um lado vinha um cortejo, lamuriando, chorando, e uma multidão. Do outro lado, via também, junto com Jesus Cristo, uma multidão que salmodiava, que celebrava e que passava por aquela situação. De um lado, um caminho de morte, de outro, um caminho de vida. E como disse o poeta certa vez, todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Nesse dia, essa mulher estava caminhando com um problema repetido, mas diferente da primeira vez, ela não havia cruzado com Jesus. Essa mulher passava por um problema repetido, assim como de repente você também passa por um problema repetido, mas das outras vezes você não havia cruzado com Jesus Cristo, assim como você está cruzando hoje. Eu posso ouvir um glória por conta disso. E quando Jesus cruza o nosso caminho, existem milagres que estão transcorrendo. Eu posso ouvir um aleluia por conta disso. E quando a vida cruza com a morte, e quando a luz cruza com as trevas, não existe divisão. O que permanece é o Espírito de vida, é o Espírito da verdade, é o Espírito da luz, que tem nome, sobrenome, Jesus de Nazaré. Ele adentrou no caminho e mais uma vez ele passou, olhou e falou: agora essa história pode ser repetida, mas vai terminar diferente. Eu não sei se você crê nessa palavra, mas você que crê, dá um glória aí no seu lugar, uma salva de palmas ao Senhor, porque hoje algo acontece.
E a palavra diz que Jesus, vendo-a chorando, se compadeceu dela. Há momentos atrás, eu falei acerca de um cego que gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cego, naquele momento, ele teve um rompante. Aquele cego, naquele momento, ele teve ali, se assim eu posso dizer, um ato de explosão na presença de Jesus Cristo, e causou ali até uma certa celeuma, até uma certa bagunça, porque ele começou a gritar falando: Jesus, olha para cá que eu estou precisando de ajuda. Ou seja, ele de repente, num ato de desespero, ele se colocou de pé e deu um grito. Vê se esse crente aí está desesperado do teu lado, olha para ele. Você está desesperado, crente? Tá não, né? Porém, essa mulher da história, ela não teve forças para gritar. Ela não parou o cortejo, porque vinha um profeta andando do outro lado e falou: ô homem de Deus, me dá uma mão aqui, pelo menos para carregar esse caixão que está pesado. Essa mulher que passava por aquela situação, não diz na palavra que ela vinha fazendo algo na frente do cortejo, mas é possível nós contemplarmos o fato que ela vinha chorando. Tem certos momentos na nossa caminhada que o problema ele nos oprime, a luta ela fica tão forte sobre as nossas cabeças que a gente não tem aquela capacidade igual do cego de levantar e dar um grito falando: Jesus, que a gente só tem forças, e o pouco de força que a gente tem, a gente usa para chorar. A gente para e fala: meu Deus, não aguento mais. Ah, meu pai, eu não aguento mais. Ah, não aguento. Já respirei fundo, Senhor. Já dobrei meu joelho para orar. Já fiz propósito, já fiz campanha. Já peguei óleo ungido. Já subi em helicóptero. Já atravessei. Ah, já fiz de tudo, Senhor. Eu não aguento mais. E essa mulher, ela vinha naquele cortejo, caminhando, olhando para aquela situação. E a única coisa que ela conseguia fazer mediante aquilo era chorar. De repente, assim como eu penso de vez em quando, era: meu Deus do céu, eu não vejo a hora desse troço acabar para que eu possa ir embora e ficar livre disso. De vez em quando acontece conosco, quando a gente tem que participar desses atos fúnebres, a gente vai já torcendo para acabar, e tomara que acabe logo esse negócio, porque eu quero ir para casa para... Ai, a gente fica até meio que, né? Ai, meu Deus do céu. Está me dando... Ai. Essa mulher, ela não tinha forças. Só restava para essa mulher chorar. Era o que ela de repente nem forças mais tinha para fazer, mas ela naquele momento ela só conseguia chorar. Mas no versículo 13, a palavra de Deus diz uma coisa essencial para mim e para você. Quando de repente faltar-nos força para que nós possamos orar, quando de repente faltar força para que nós possamos gritar, quando faltar forças para que de repente a gente possa nos debatermos em determinada situação e só o que nos resta é chorar, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo viu aquela mulher chorando. O que a palavra de Deus reserva para mim e para você é que de repente você só teve força para chorar, mas Jesus, o Cristo, te viu chorando também. E além de te ver, Ele se compadeceu do seu choro. Ele, quando te viu chorando, Ele não passou ao largo. Ele, quando te viu chorando, faltando forças, Ele não olhou para você e falou: por que você não grita por mim para que eu viesse te dar socorro? Ele, quando te viu chorando, Ele te viu chorando e se compadeceu. Então, se você puder, dá um carinho nesse irmão aí do seu lado e fala: olha, Jesus Cristo te viu chorando. Amém. E Ele se compadeceu de você. Aleluia. Porque ver chorando eu também posso ter visto, mas compadecer-se foi o Cristo poderoso. Amém. E veja só que irônico. Essa mulher, você leu junto comigo, que ela morava numa cidade chamada Naim. Igual aquele cantor que morreu, né? O Naim. Morreu. Sabia, professor Raimundo? Morreu, amado mestre? Morreu. Mas essa mulher, ela morava em Naim.
morava numa cidade, morava em determinado lugar, num vilarejo. E veja só que coisa, que ironia, se assim eu posso dizer. Naim, na etimologia da palavra, naquilo que quer dizer aconchego e tranquilidade. Naim era um vilarejo que quando alguém chegava lá, era tipo quando a gente chega em Belfor Roxo, que tem lá, bem-vindo a Belfor Roxo, a cidade do amor, não tinha assim? Naim era um lugar que de repente estava escrito lá, bem-vindo a Naim, lugar de aconchego e tranquilidade. Olha só essa mulher que vivia num lugar chamado aconchego, tranquilidade, passando pela situação de perder um esposo e agora perder um filho. Morando no aconchego, na tranquilidade e passando por esse monte de prova. Quem passava de repente pela porta daquela cidade, olhava aquele letreiro bonito, Naim, lugar de aconchego, falava, um dia eu quero morar aí nesse lugar, porque parece ser tão bonito. Lugar de aconchego e tranquilidade. Eu ainda quero morar aí um dia. E a mulher que morava lá dentro, de repente olhava para aquela situação, as pessoas passando, querendo morar naquele lugar e falava aconchego e tranquilidade. Queridos, entenda que quem olhava para aquela mulher não via e não sabia das provas que ela estava passando. Quem olha para você, quem olha para o jeito que você vive, quem olha para a maneira que você vive, quem olha para a pessoa batalhadora que você é, que não se rende, que levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, eu posso ouvir um glória por causa disso. Quem vê você não imagina as lutas que você passa. Quem vê, quem mora no aconchego, não imagina que aquela pessoa está passando por essas lutas que ela passa. Quem olha para esse irmão que está aí do seu lado, que chegou aqui bonito, perfumado, bem penteado, pelo menos o que restou ele penteou, não imagina as lutas que ele passa para chegar aqui. Olha para ele e fala, caramba, esse irmão deve viver muito bem, olha como ele é, o sapato dele. Calça bem cortada. Caramba, esse cara deve ter uma vida que, meu Deus, deve ser uma vida muito boa a vida dele. Diferente da minha, que é tanta. Queridos, quem vê, e o irmão que está do lado está olhando para você falando assim, meu Deus do céu, pensando a mesma coisa de você. Porque quem vê você não imagina as lutas que você tem passado. E aí você leu junto comigo na palavra de Deus que essa mulher ela vem andando com cortejo e que ela chega ao encontro de Jesus Cristo quando ela chega ali no portão da cidade. E eu não sei se na sua casa tem isso, mas lá em casa, por exemplo, tem um portãozinho de cachorro que eu botei assim para ninguém passar. E é engraçado que você bota aquele portãozinho de cachorro, um portãozinho desse tamanho. As pessoas respeitam. As pessoas chegam na porta e não abre o portão não. Um portão desse tamanho, se fizer assim, você passa. Mas as pessoas, elas respeitam aquele limite que você coloca. Essa mulher, ela estava ali no lugar de aconchego, de tranquilidade, e chegando no portão da cidade, ela se encontra com Jesus Cristo. Ela chegando no limite da cidade, ela se encontra com Jesus Cristo. Ela, quando chega no limite do aconchego, da tranquilidade, quando ela chega naquele momento que ela já não tem mais para onde ir, a não ser sair da cidade, quando ela chega no limite da tranquilidade dela, quando ela chega no limite da dor que ela está sentindo, quando ela chega no limite da perda que ela está sentindo, era como se a palavra de Deus estivesse dizendo assim, olha, se eu perder isso, eu não sei como vai ser, porque eu estou chegando no meu limite. Querido, deixa eu te falar uma coisa, ela se encontrou com Jesus Cristo no limite daquela situação onde ela estava, no limite da cidade que ela residia, e você já pode glorificar ao Santo de Israel que vive, que é poderoso, porque o Cristo
que é vivo, quando vê que nós estamos chegando no limite, ele começa a entrar com a providência. Eu posso ouvir um glória nessa noite? Quem está no limite, sem saber o que fazer, erga as suas mãos ao céu e começa a glorificar ao Deus em sinal de fé, porque quando nós chegamos no limite, Jesus Cristo se coloca no caminho e fala: opa, pode parar aí porque eu cheguei, eu vi que você está no limite, eu vi que não há mais para onde ir, eu vi que esse lugar é muito comum e eu resolvi vir aqui mudar esse caminho. Então entenda que Jesus Cristo cruzou você, cruzou com aquela mulher, cruzou com aqueles que estavam no limite e falou: deixa, espera um pouco que eu vou mudar essa história e vou fazer algo novo acontecer nesse lugar. Entenda que Jesus Cristo vinha andando com uma multidão, que aquela mulher vinha andando com uma multidão. Jesus Cristo, então, quando aquela mulher está no limite, ele para aquele cortejo, opera um milagre, ressuscita o filho daquela mulher, a devolve para a posse dela, e ela então, elas voltam para casa com aquilo que aparentemente havia sido perdido. Mas a palavra de Deus diz mais à frente que todos ficaram possuídos de temor. Você lembra que vinham duas multidões andando? Vamos supor que tivesse 100 pessoas de um lado e 100 pessoas do outro. Só aí foram 200 pessoas que tiveram que ver o milagre acontecendo naquela situação. O propósito de Deus com toda essa situação que estava acontecendo era exaltar e glorificar o nome dele, porque todos tiveram que ver um milagre acontecendo, todos tiveram que ficar possuídos de temor, todos tiveram que glorificar a Deus. Eu não estou ouvindo você a glorificar o Deus a quem você serve. Aquele milagre que foi feito rapidamente se espalhou naquele lugar. O propósito de Deus em fazer esse milagre na sua vida não é exaltar o seu nome, mas é exaltar o nome dele, para que o nome dele seja elevado nas alturas, para que a notícia se espalhe rápido e alguém olhe para você e fale: olha, eu vi aquela mulher como estava e vi como ela está hoje. Só pode ter sido o Cristo que operou na vida dela. Eu vi aquele homem como estava e vi como ele estava. Só pode ser Jesus Cristo. Vai erguendo as suas mãos aos céus, vai exaltando ao Cordeiro, porque isso tem um propósito, e o propósito é exaltar ao poder do Cristo vivo, para que todos fiquem espantados com o milagre que ele vai fazer na sua vida, querido. Mas milagre tem uma caminhada. Essa mulher, ela teve que passar por essas provas. Dá uma palavra de fé para esse crente e fala: crente, segura aí, crente. Amém. Segura aí que está chegando no limite. Mas está chegando ainda? Está chegando, mas são só mais 2 passos, um passinho. Está chegando mesmo. O milagre está às portas, querido. E quando Jesus te olhar no limite, ele vai falar: calma aí que eu vou operar um milagre agora. E deixa eu te contar uma coisa. Eu não sei se de repente você chegou aqui nessa noite que você tem uma situação que você está no limite, querido. Que você fala: eu não sei mais como resolver o problema desse cidadão com as drogas. Eu não sei mais como resolver o meu problema com as contas atrasadas. Eu não sei mais como resolver esse problema. De repente você estava igual aquela mulher que não sabia como resolver aquele problema, até se encontrar com Jesus. E eu creio que o Espírito Santo de Deus está presente nesse lugar, nessa noite, operando prodígios, maravilhas, e contemplando o seu coração que de repente já chegou no limite das suas possibilidades, das suas hipóteses. Você já não sabe mais o que fazer para destrancar essa porta. E Jesus fala assim: calma que o milagre vai entrar agora. Eu quero te convidar nessa noite a se colocar de pé aí no seu lugar. Você que tem uma causa impossível, você que tem algo para resolver e que não sabe como, vamos clamar ao Deus de Israel para que Ele entre, para que Ele pare o cortejo e entre com a providência e com a provisão dEle. Mas ore nessa noite ao Deus a quem você serve. Pai querido, Deus amado, eis aqui o teu povo que chama pelo teu nome diante da tua presença, Pai. Eis aqui um povo que está no limite, Senhor, que não sabe mais o que fazer, que já fez o que devia ter feito, Pai, e que está diante de problemas que parecem ser insolúveis, Deus. Tem problemas, Pai, que parece que não há mais para onde ir. Tem lutas, situações que se repetem vezes após vezes e que não há mais como resolver de jeitos humanos, porque, Deus querido, o filho já estava morto, Pai. Já tinha ali, Pai,
toda a situação feita, só restava enterrar aquele menino. Pai querido, Deus amado, existem problemas na vida do meu irmão, como por exemplo, porta de emprego. Já distribuiu o currículo, já colocou, já fez contatos, mas essa porta não se abre. Pai querido, o limite das finanças está chegando e nós te clamamos, Pai, em nome de Jesus, entra com a sua providência, entra com a sua provisão, Pai, move o sobrenatural. Pai querido, existem coisas, causas na justiça, Pai, que estão lá pendentes, que estão com o mesmo status há tanto tempo, que Deus já é causa ganha, já só precisa, Pai, que as comportas do céu sejam abertas. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, para esse cortejo, Senhor, o limite já está chegando, de repente nós já estamos no limite e nós te pedimos, Deus querido, em nome de Jesus, Pai, arrebenta as comportas do céu, Pai, faz com que o martelo seja batido, em nome de Jesus Cristo. Nós, Pai, chegamos no limite, Pai, nós, Pai, já estamos com a água além do pescoço, Senhor, e estamos te pedindo, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós e apressa-te em socorrer-nos, Deus. Pode ser, Pai, que nós não tenhamos nem mais forças para degladiar com o problema através da oração. Então, Deus, recolhe as nossas lágrimas. Espírito Santo de Deus, leve o nosso clamor, leve o nosso choro, Pai, em taças diante do nosso Pai Todo-Poderoso. Jesus Cristo, você que está à destra do Deus Todo-Poderoso, intercede por nós. Espírito Santo, através de gemidos inexprimíveis, Pai querido, nos faz, Senhor, orar como convém. Ah, Deus querido, enxuga as nossas lágrimas, Pai. Mas, Deus, não nos deixa padecer mediante essa situação. Deus querido, guarda de Israel, nós queremos num Deus do impossível. Nós queremos num Deus que ressuscita mortos. Nós queremos num Deus, Pai, que faz, Pai, com que batalhas perdidas sejam revestidas. Ah, Deus querido, nós cremos num Deus, Pai, que reverte cativeiro. Nós cremos num Deus, Pai, que venceu a morte. Nós cremos num Deus que nos resgatou do pecado. Nós cremos num Deus que se fez homem em sacrifício por nós. Nós cremos num Deus, Pai, que é Deus, Pai, que é Deus que tem olhos e enxerga, que tem ouvidos e escuta, tem boca, mas fala. Pai querido, é a esse Deus que nós clamamos nessa noite, Pai. Que o Senhor, Pai, sopre um vento, Pai, entre com a sua providência, entre com a sua provisão, porque Deus, nós não temos mais forças para essa luta. Então, Pai, ergue a sua bandeira da salvação, faz o sobrenatural verdadeiramente, Pai. E, Senhor, nos dá, Senhor, faz, Pai, com que nós fiquemos espantados, Senhor. Porque, Pai, uns confiam em cavalos, outros confiam em carro, mas nós confiamos no Deus de Israel que peleja a nossa batalha e que vai à frente desbaratinando o inimigo. Entra, Pai, com a tua providência e com a tua provisão, Pai. Faz, Senhor, com que Deus Todo-Poderoso, o inimigo, fique desbaratinado e que nós possamos ver, Pai, verdadeiramente que o Senhor entrou com a sua providência e com a sua provisão, que nós, por nós mesmos, de maneira nenhuma poderíamos alcançar essa vitória. Mas, Deus querido, eu te peço, nos sustenta diante dessa situação, porque, Pai, parece que as nossas forças estão se esvaindo. Pai querido, parece, Pai, que nós não temos mais forças. Pai querido, parece, Pai, que nós chegamos, Deus, no nosso limite. Então, nós te pedimos, Pai, entra com a sua providência, entra com a sua provisão, Pai, e nos surpreende com o sobrenatural, Pai. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor.